Boa noite, Clarice. Boa noite, Carla. Tudo bem, gente? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Vamos aguardar mais uns segundinhos que o pessoal está chegando. Estamos transmitindo ao vivo da página da Clínica Camp, né? Desculpa. Tanto do Facebook, da página do Facebook, como do Instagram também da clínica. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Karen. Léo, boa noite. Esperar mais um pouquinho. Eu sempre espero uns 2 minutinhos. Mais 15 segundos aí. Boa noite, Gui. Boa noite, Léo. Gabi. Vamos lá? Então, gente, domingo tivemos que pular a live, tá? E hoje eu tô com medo porque a internet tá caindo a toda hora aqui, né? A Vivo não está muito confiável hoje na internet, tá? Então vamos ver se dá tudo certo, tá? Ao longo da semana passada e também desta semana, muitas pessoas fizeram relatos, né? E era uma coisa que elas tinham bastante dúvida, né? Que elas se referiam, né, à dificuldade que a família tem, que os amigos têm, né? Quando tem alguém com problema de saúde mental, né, de dialogar com essa pessoa, né, de fazer com que a pessoa entenda que ela tem problema, de fazer com que ela aceite que ela tem problema. E realmente isso é uma realidade, né? E isso torna-se uma dificuldade para a família, torna-se uma dificuldade para os colegas, para os conhecidos, né? E torna-se também uma das maiores dificuldades no processo terapêutico, no tratamento, né? Isso tem um nome, Para vocês entenderem, então, antes mesmo de dar o título da live de hoje, né? Na nossa dinâmica psíquica, na nossa dinâmica emocional, nós temos mecanismos de defesa inconscientes do ego. O que significam isso? Que são mecanismos de defesa que nós temos no cérebro, tá? Que a existência deles se justifica para que nós nos protejamos de situações emocionais que venham a nos causar indisposições, que venham a nos causar choque, conflito. Aí esses mecanismos, eles entram em ação. Só que, muitas vezes, ao invés desses mecanismos nos ajudarem, eles nos atrapalham. Tá? Então hoje nós vamos falar a respeito de um desses mecanismos. Tá?
existem mais ou menos listados uns 26 mecanismos de defesa do ego. Nós vamos falar de um deles, né? Que é o mecanismo que faz com que as famílias tenham dificuldade de lidar com o familiar doente, que faz com que as famílias tenham dificuldade de dialogar e que faz também com que muitas vezes o tratamento psicoterápico se torne, né, truncado, se torne difícil. Tá? É um mecanismo da negação. Tá? O mecanismo da negação, né, ele atua em várias situações. Nós precisaríamos aqui de dias falando para exemplificar todas as situações onde o mecanismo de defesa da negação, né, onde ele pode atuar e aonde efetivamente ele atua. A nossa intenção hoje, né, é focar especificamente quando o mecanismo de negação atua, né, na doença de uma pessoa. Tá? Vocês já devem ter se dado conta, quando eu digo vocês já devem ter se dado conta, alguma pessoa conhecida de vocês que tem problema psiquiátrico, problema psicológico, tá? E muitas vezes essa pessoa não aceita o seu problema, ou por momentos aceita e por momentos não aceita. Que sempre que alguém tenta se aproximar dessa pessoa com o intuito de ajudar, né? E quando toca no problema em si, quando toca no assunto da doença, né, isso pode gerar, né, uma situação, inclusive, de agressividade por parte da pessoa doente. Né? Agressividade verbal, agressividade de comportamento ou até uma agressão física. Né? E aí, as pessoas que estão de fora pensam assim, né? Que aquilo ali é ser vergonhice, assim, né? Porque como que uma coisa que está tão na cara, né, aquela pessoa não aceita? Tá? O que acontece? Em muitas doenças mentais, talvez na maioria, né, a pessoa, o doente, aceitar a doença, né, é uma coisa que o fragiliza frente aos outros. É uma coisa que pode fazer com que ele sofra críticas. Né? É uma coisa que pode fazer com que ele sofra preconceito. E aí, gente, notem bem, tá? O mecanismo de defesa da negação é um mecanismo de defesa inconsciente. A pessoa nega, a pessoa não aceita, mas não é porque ela planejou negar e planejou não aceitar. Ela nega suas dificuldades, ela nega suas patologias, né? Ela nega seus desajustes, né? Mas não porque ela tenha planejado fazer isso. Tá? Ela não se dá conta que ela está negando. Ela realmente acredita que ela não tem nenhum tipo de problema. Tá?
e por isso é uma situação tão complicada. Vou dar alguns exemplos para vocês. Existem duas patologias, particularmente, aonde esse mecanismo de defesa atua mais, tá? É no transtorno afetivo bipolar e nos pacientes esquizofrênicos. São as duas patologias, tá, aonde o mecanismo de defesa da negação, mecanismo de defesa inconsciente do ego da negação, tá, mais atua. Outra situação que é muito comum desse mecanismo estar presente, tá, são nas dependências químicas e, aí só falando para efeitos didáticos assim, né? Porque, e alcoolismo. O alcoolismo é uma dependência química, mas para as pessoas como separam ali no popular, né? Então, só para isso. Mas assim, nas dependências químicas e alcoolismo, também esse mecanismo atua muito. Talvez para vocês perceberem aonde vocês notam mais a presença do mecanismo da negação, justamente seja, né, nesse aspecto da dependência química e principalmente do alcoolismo, né? Quantas vezes vocês veem ou vocês têm dentro de casa, né, um familiar que é alcoolista, que toda a família sabe que ele tem problema com álcool, todos percebem, todos comentam que ele tem problema com álcool, e quando ele é abordado nesse sentido, ele nega de todas as maneiras possíveis. Ele diz que não tem problema com álcool, ele diz que ele bebe só um pouquinho, ele diz que ele para de beber quando ele quer, ele diz que ele tem pleno domínio sobre o álcool, ou às vezes sobre a cocaína, sobre a maconha, né? O dependente químico e o alcoolista, ele precisa estar muito mal, precisa estar lá no fundo do poço, ele precisa ter perdido muito, ele precisa estar metido em situações muito complicadas para que essa barreira caia e ele aceite a doença. Enquanto é possível que ele negue a existência da doença, certamente ele vai negar, tá? Vamos ver, boa noite, Du. Uma pergunta, desculpa, vamos ver. E quando a pessoa não se vê doente, quando todos estão errados e só ele está certo, o sabedor em todos os aspectos, pessoa difícil de conviver com o outro, quem convive nesse meio sofre. Então, Ana, foi ótima a tua colocação, né? É difícil a gente imaginar, que exista uma situação aonde todo mundo esteja errado, tá? E só a pessoa que é vista como doente, tá, esteja certa. É muito difícil, tá? Eu estou pensando agora nos meus 40 anos de profissão, eu já vi casos duvidosos, né? Já vi casos onde uma pessoa achava que o outro tinha problema, tá? Mas quando assim, um grupo inteiro percebe que a pessoa não está bem, quase que, vamos dizer quase que, porque eu não posso afirmar, né, que é 100% dos casos, tá?
Mas quando um grupo razoavelmente grande de pessoas, né, enxerga, vê, percebe que uma pessoa tem problemas, certamente, né, a tendência é que ela tenha problema. Embora, eu não sei se a tua pergunta ou está bem formulada ou se eu entendi bem. Embora essa pessoa muitas vezes brigue, né, e defenda a sua posição contra o mundo todo. Né? A pessoa pode tranquilamente, né, ser abordada, não ao mesmo tempo, mas dia após dia, por 10, 15, 20 pessoas, e ela negar peremptoriamente que ela tem algum problema. E aí, realmente, tá, Ana, eu concordo com o que tu colocou, né? Essa pessoa, quando está numa situação assim, é uma pessoa de difícil convivência, né? E quem convive com ela realmente sofre muito, tá? São pessoas que é muito difícil de serem conduzidas para um tratamento, porque como elas negam a doença, elas não aceitam serem tratadas. Tá? E muitas vezes acontece que a primeira ida a um profissional é após algum tipo de negociação que ela possa ver que vai levar vantagem, algum tipo de chantagem que as pessoas façam com ela, alguma barganha, né? E aí a batata quente, né? Tudo bem, Roselaine? A batata quente fica na mão do profissional, né? Porque se existe uma coisa bem complicada, é quando um paciente, né, é levado ao consultório, tá? E ele não aceita que ele tem alguma doença, tá? Ele de maneira alguma aceita que ele tem alguma doença, tá? E além disso, né, ele, porque não aceita que tem doença, ele nega que tem alguma doença, ele também não aceita nenhum tipo de tratamento. Por que ele foi no consultório? Muitas vezes, de tanto a família insistir, tá? E outras vezes, porque fizeram algum tipo de chantagem que ele se viu coagido a ir no consultório, né? Ou às vezes viu que ele pode lucrar de alguma maneira tendo aquela atitude. Bom, muitas vezes, tá, gente? A gente consegue, numa primeira consulta, né, fazer com que o paciente tenha pelo menos uma noção de que seria importante, tá, ele ir mais a 1, 2, 3 consultas, né? E se faz isso para ver se a gente ganha um tempo para tentar fidelizar o paciente no processo de psicoterapia e daí para frente o paciente sair dessa situação de negação do problema, né? E a partir do momento que ele sai da situação de negação do problema, né, ele, obviamente, né, começa a assumir o tratamento, começa a melhorar, e quanto mais ele melhorar, mais ele vai se dar conta do problema que tinha, né, e mais fácil vai ficar o tratamento e melhor ele vai ficar. Outra coisa muito comum é que às vezes a pessoa entra num buraco, entra no fundo do poço, tá? Começa a fazer um tratamento, tá? Aceita a doença, faz a psicoterapia, toma a medicação,
né? E um tempo depois, por algum acidente de percurso, tá? Ela tem uma recaída, né? E é incrível isso, gente. Às vezes é um paciente que está em terapia 1, 2, 3 anos. Ele tem uma recaída, fica mal, muito mal, e durante a recaída, a família e a gente, o profissional, né, tenta abordar o paciente no sentido de que ele vai ter que tomar alguns cuidados porque está mal, e o paciente não aceita que está mal. Ele não consegue, o mecanismo de defesa da negação atua e ele não consegue perceber que está mal. É impressionante, mas acontece isso. Vamos ver aqui a Roselaine. A negação é muito ruim e acaba não fazendo tratamento, né? A família já está codependente, mas não podemos desistir do paciente. É realmente isso, tá? Quando o paciente, durante muitos anos, né, nega o seu problema, a família entra num estado de sofrimento de tal forma que, para evitar ou para suportar esse sofrimento, ela termina adoecendo junto com a pessoa e ficando codependente daquela doença, tá? E aí fica complicado porque a gente tem que tratar o paciente e a família. Mas realmente a Roselaine tem razão, tá? Não sei se, Roselaine, se tu és psicóloga, psiquiatra ou alguma outra, se atuas em alguma outra área da família, da saúde mental, mas é realmente isso, tá? Em hipótese nenhuma justifica que a gente abandone o paciente. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, tá? A gente tem que entender que isso faz parte da doença. E quanto mais difícil fica, maior dedicação a gente tem que ter para ajudar o paciente a conscientizar o seu estado. Existem técnicas para isso, existem maneiras de abordar o paciente, mas a principal forma é que o paciente consiga estabelecer um bom vínculo com o profissional. Dificilmente uma família vai ter condições, tá, de ganhar do mecanismo de negação, de desmanchar o mecanismo de negação. Dificilmente ela vai conseguir fazer isso. Por mais que ela se dedique, por mais que essa família se dedique, por mais que essa família seja solícita a qualquer tipo de tratamento, é muito difícil da família, porque é leiga, né, está envolvida emocionalmente, é muito difícil que a família consiga, né, desmanchar esse mecanismo de negação. Então a atuação da família tem que ser no sentido de levar o paciente até o tratamento, até o profissional, tá? E aí, qual é a postura primeira que o profissional tem que ter? Ele tem que conseguir estabelecer um vínculo de empatia com o paciente. Senão, nada funciona. Ou seja, o paciente, de alguma maneira, já na primeira consulta, ele tem que conseguir, senão ele não volta depois. Ele tem que conseguir se perceber que aquele profissional lhe transmite confiança, lhe transmite segurança, e que mesmo ele não se achando doente, né, aquela pessoa, de alguma maneira, vai poder ajudá-lo.
né? Nem que seja ajudá-lo, tá? Nem que seja ajudá-lo a fazer, porque ele não acha que está doente. Ele acha que a família está incomodando, que estão enchendo o saco. Então ele tem que perceber que, pelo menos, quem sabe, esse profissional pode ajudá-lo a fazer com que a família pare de encher o saco dele. Tá? Mas ele tem que perceber o profissional, isso na primeira consulta. Tá? Esse é o grande trabalho que o profissional tem que ter. O paciente tem que perceber que ele vai ter ali um amigo, que ele vai ter ali alguém, né, que ele pode confiar, e que ele vai ter ali alguém que pode ajudá-lo a sair daquela situação de pressão que ele está vivendo. Né? Tem que ter um vínculo de empatia. Se isso não se estabelecer, dificilmente a coisa vai ter sucesso. Roselaine. Oi, obrigado, Roselaine. Obrigado, tá mandando um abraço aqui pelo Dia do Psiquiatra. Então, é importante, tá? É importante, tá? Que a família entenda, em primeiro lugar, que o paciente negar a doença é uma coisa comum, não é normal, é uma coisa comum. Segundo, que não adianta brigar com o paciente, não adianta xingar o paciente, não adianta bater de frente com o paciente. Isso só vai fazer com que o mecanismo de negação aumente ainda mais. A maneira é dialogar, é negociar, até que chegue aqui, e ter muita paciência, muita. Às vezes essa negociação demora 1 mês, às vezes 6 meses, e às vezes 1 ano, e às vezes mais do que isso. Tem pacientes que a família às vezes convive com o paciente mal anos, até que em determinado momento consegue levá-lo para a terapia, tá? E aí se dá início, né, o grande momento aonde a pessoa começa a se tratar, né, e se dá início àquele grande momento aonde a pessoa pode voltar a ter uma vida saudável, tá? Então a família não pode bater de frente. Não adianta brigar, não adianta xingar para que a pessoa pare de negar. Isso não vai dar certo, tá? Então, a família, com paciência, tem que tentar ir negociando até que o paciente aceite fazer uma primeira consulta. Uma sugestão: antes de levar o paciente, é importante em muitos casos, tá? É importante em muitos casos, tá? Que a família, uma ou 2 pessoas da família, procure o profissional e comece a ter algumas consultas para que esse profissional oriente a família do como fazer essa negociação. Boa noite, Ângela. Boa noite, Nádia. Obrigado, Michele. Obrigado pelos cumprimentos pelo dia de hoje. Então, é importante, às vezes, a família começar a terapia. Tá? A família começar a terapia. Muitas vezes, gente, vocês sabem aqui, perguntaram, concordo em relação da primeira sessão, é a base sólida de uma caminhada para uma recuperação. Exatamente isso. Eu não sei se eu vou falar teu nome certo. Takako
Isso aqui diz Takako massoterapia. Então acho que deve ser Takako, né? Se não for, me desculpa, tá? Mas é exatamente isso, Takako. A primeira sessão ela é fundamental. Na realidade, né, todos nós temos que entender que a primeira sessão é a sessão mais importante do tratamento inteiro. Tá? Por isso, muitas vezes o caminho ideal é que a família comece a fazer o tratamento antes mesmo do paciente. Porque nessas sessões com a família, o profissional vai ter a chance já de conhecer o caso do paciente, vai ter a chance já de formular uma abordagem mais adequada, tá? E vai orientar a família para que ela faça uma negociação e uma abordagem, tá? Que seja mais positiva, mais eficiente, tá? E muitas vezes, sabe o que acontece, gente? A maneira do paciente aceitar ir ao consultório é porque ele entende que a família está doente, então a família procurou tratamento. E aí ele diz que vai no consultório para ajudar no tratamento da família. Isso é muito comum. O paciente, o doente, às vezes doente grave, tá? Doente grave, tá? Eu há pouco tempo tive um caso bem grave, né? Um caso de esquizofrenia resultante de uso de drogas sintéticas, né? E esse paciente, depois que saiu do surto, que ficou bem, né? Ele se referia assim, que ele estava dando continuidade ao tratamento, tá? Para ajudar a família, né? Porque a família toda estava doente. Não que ele não tenha razão, a família realmente estava doente, né? Mas na realidade a pessoa que tinha um quadro esquizofrênico era ele, entendeu? Mas são coisas que a gente tem que ter paciência, porque é um processo que um processo meio longo, né, nesses casos, porque trabalhar com esse mecanismo não é fácil. E é um mecanismo que vai e volta, né? A pessoa às vezes sai do mecanismo de negação, como eu falei, assume a doença, assume o problema, leva a terapia, fica muito bem. Quando tem uma piora por qualquer coisa que seja, ela volta a negar a doença. Parece que tudo aquilo que se fez ao longo de um ano, de 6 meses, né, que aquilo tudo foi esquecido, foi tudo por água abaixo, né? Porque a pessoa afunda e volta a negar a situação como negava lá no início. Claro, tudo é muito mais fácil, porque o profissional já tem vínculo, a pessoa já confia nele, então a abordagem fica muito mais tranquila, muito mais fácil. Mas então, gente, o que eu queria passar para vocês hoje era mais ou menos isso, tá? Para vocês entenderem que é muito comum vocês terem amigos conhecidos, tá? Que tenham algum tipo de problema, tá? E que por algum motivo o mecanismo de negação começou a agir e eles não aceitam, né? E aquilo é real, eles não aceitam, eles não admitem e eles têm certeza que não tem problema nenhum. E, gente, uma coisa agora delicada, mas para que essa live valha realmente a pena. Se você que está aqui assistindo, qualquer um de vocês, né? Ou depois, quando a live ficar no ar, se alguém assistir essa live e assistir até o fim, chegar nesse momento, tá? Mas se você, porventura, mesmo que você ache que você está muito bem, mas se de repente seus filhos comentam alguns comportamentos seus, né? Seu marido ou sua esposa, seus pais, seus amigos, se você
houve seguidamente algumas críticas referentes a alguma conduta, né? Vamos ver aqui. Aqui a Terezinha colocou, e o pior é a teimosia do paciente. Não é teimosia, Terezinha, é o mecanismo de negação, exatamente isso, tá? Essa teimosia tem nome, tá? Chama-se negação, tá? Então não é, claro que é o pior, mas não é teimosia não, é negação, tá? Então volto a dizer, se algum de vocês que está assistindo esse vídeo, tá? Passa por uma situação assim, ou seja, que muitas pessoas, né, falam para vocês, que acham que vocês não estão legal, que você não está legal, que acham que você está fazendo as coisas de uma maneira errada, e existem... Assim, gente, parem e pensem. Existe uma grande possibilidade de você estar num processo de negação. Às vezes, mesmo num processo de negação, conseguir largar aquela prepotência, aquela arrogância, ter um pouco de humildade, né? E assumir, por um momento que seja, que quem sabe talvez as outras pessoas tenham razão, e procurar alguém para pedir ajuda, pode ser a mudança de uma vida inteira, tá bom? Então, para todos vocês, né? Quem tem algum familiar, alguma coisa assim, ou então, né, para quem não tem nenhum familiar, mas para quem vive uma situação onde as pessoas a criticam muito, onde as pessoas comentam muito com relação a algum comportamento estranho que a pessoa tem. Ou então que seja a própria situação do álcool, da droga e assim por diante, tá? Pare para pensar que se muitas pessoas estão falando a mesma coisa para você, que existe uma grande possibilidade de você estar negando algo que está lhe acontecendo e você realmente estar doente e precisar de ajuda, tá? Eu sei que é difícil de aceitar isso, tá? Mas, né, às vezes, ter um momento de humildade pode mudar uma vida inteira. É isso, gente. Nós voltamos a conversar domingo, às 9 da noite, em mais uma live. Até lá, uma boa noite, um bom restinho de quinta-feira, boa sexta, bom sábado, bom domingo, e domingo, às 9 da noite, voltamos a bater um papo aqui, tá bom? Compartilhem essa live, curtam, tá? Ela vai estar em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tá? Então compartilhem, tá? Indiquem, a gente precisa dessa ajuda de vocês também. Boa noite, um grande beijo em todos, até domingo.